Eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus, voltando ao texto de Isaías, capítulo 7 desta feita, e depois nós vamos ler o capítulo 9, vamos voltar ao texto que iniciamos o culto. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14. Depois nós vamos ler no capítulo 9, o texto que nós, pelo menos lemos dois versículos, nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 9. Vamos fazer a leitura do capítulo 7, versículo 14. Eu vou convidar a todos a se colocarem de pé. Isaías 7, versículo 14. Vamos ler juntos. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Vamos ler agora no capítulo 9, os versículos de 1 a 7. Vamos ler de modo alternado, Isaías 9, de 1 a 7. Eu lerei a partir do versículo 1 e a igreja lerá então os versículos pares. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nós vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Deus amado, mais uma vez, nós clamamos a Tua graça e misericórdia, Senhor. Ouvimos louvores dos pequeninos, nos alegramos com eles, pela proclamação que eles fizeram do Teu amor, Pai, manifesto no Senhor Jesus, na encarnação dEle, na vida que Ele teve por amor a nós. E, ó Deus, nós clamamos neste momento que o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações, que possamos entender a maravilha da Tua palavra e possamos entender porque Jesus é a nossa esperança. Que possamos daqui sair refletindo o que é de fato o verdadeiro Natal. Seja Jesus nascendo verdadeiramente nos nossos corações, transformando as nossas vidas, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nós Te oramos, agradecidos por tudo, no nome dEle, a nossa esperança, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sentido do Natal, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Que esperança temos nós? Que esperança podem ter aqueles que estão na faixa de Gaza? Que esperança podem ter as famílias que aguardam o retorno de reféns presos até o presente momento? Que esperança podemos ter? Que paz é essa? Se nós esperarmos por uma paz onde nenhum problema aconteça, nós não vamos estar vivendo a paz da palavra de Deus. O shalom, a palavra hebraica, cujo radical está lá no nome Salomão, Absalão, shalom, a paz, nunca foi ausência de problemas. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso Jesus disse: a minha paz vos dou, eu não vos dou a paz como o mundo a dá. Não. A minha paz, disse Jesus, a minha paz vos dou.
Pais que em meio aos maiores conflitos, terrores do mundo, pode descansar sabendo o Deus que temos e o Deus em quem nós podemos confiar, descansar e nele, de fato, esperar não como braços cruzados de quem espera sem fazer nada, mas a esperança que é ativa, que é viva, que trabalha, que serve, que caminha, que acorda, que vive cada dia para a glória de Deus. É Natal, a esperança se renova, mas que esperança? A esperança de receber um presente lá do Papai Noel naquela noite, quantas vezes eu acordei, e eu acho que ele está errando o endereço da minha casa. Depois que eu casei, eu acho que o Papai Noel começou a errar, e teve até umas vezes que ele mandou para lá. E como nós brincávamos e brincamos com isso. Ainda, às vezes, com as meninas que já casaram, já faz anos. Que esperança nós temos na vida. Isaías então escreve, profetiza. Isaías fala num tempo muito difícil, esse é um texto maravilhosíssimo, tremendo. Por isso que às vezes pastores demoram um pouquinho e você fica assim perdido. Por que o pastor está falando isso tudo? Parece que está arrodeando, sem sentido. É para você entender o que é que o texto está falando. A realidade que eles viveram, para chegar a esse texto, a gente grava muito. Um menino nos nasceu. Sim, que menino? Um filho se nos deu. Sim, e daí? Que é isso? Meninos estão nascendo aí, filhos estão sendo dados aí. Mas qual era o contexto? O que é que estava acontecendo? Bem diferente do que nós estamos vivendo hoje. A cidade bem mais iluminada. Estava falando numa celebração de Natal da URB nessa semana. Estava parabenizando o presidente da URB. Meu pai está aqui, já foi presidente da URB durante alguns anos. E eu parabenizava pela cidade estar mais bonita. Porque anos e anos atrás eu comentava e dizia, a cidade está feia no Natal. Ela está bem enfeitada no Carnaval, mas ela está muito feia no Natal. Ela está escura no Natal. Se as pessoas não iluminarem, trouxerem alguma beleza, a cidade estará feia. Não, nesses últimos anos a cidade tem até recobrado um pouco dessa alegria de brilho. Mas sabe como, quando Isaías profetizou o que acontecia? Isaías estava profetizando a invasão assíria. Essa invasão assíria, ela lançou uma sombra de morte e violência sobre toda aquela região, e sobre a região de Judá. Os assírios, para vocês terem uma ideia, se os romanos ficaram conhecidos por conta da atrocidade da crucificação, a morte mais terrível na época do Império Romano, os assírios, para vocês terem uma ideia, eles não tiravam por menos. Os assírios que viveram pelo menos, no mínimo, 7 séculos antes de Cristo, os assírios eram tão violentos que quando eles capturavam o rei de um outro povo que eles haviam vencido, eles pegavam esse rei vivo e colocavam num tonel, e chegava lá no topo de uma montanha, de um monte, e fazia aquele tonel rolar até lá embaixo, com o rei dentro, o rei vencido dentro do tonel. Achou ruim? Eles colocavam pregos para dentro do tonel, e aí então colocavam o rei. Se Solange estivesse aqui, ela não pode nem ver ketchup, ela já teria desmaiado. Era um terror. E aí então a Bíblia fala sobre essa obscuridade, sobre esta escuridão, essa sombra de trevas, mas para a terra que estava aflita, diz o capítulo 9, versículo 1, não continuará a obscuridade. Por conta da profecia que o próprio Isaías havia então falado no capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Deus estava dando um sinal de que as suas promessas haveriam de se cumprir, e Deus haveria então de abençoar o seu povo. O Senhor mesmo os dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é Deus que encarnou. E daí então toda a diferença.
de Jesus para qualquer líder. Nós não seguimos outro líder, o nosso líder é o Senhor Jesus Cristo. Com todo respeito a todas as religiões, a todos os grupos, mas nós não fomos chamados para seguir nenhum deles. Nós fomos chamados pela Bíblia e pela revelação da palavra, nós fomos chamados para seguir o Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém pode dizer como Jesus, eu sou, e quando ele usou essa expressão, ele estava usando uma expressão de que quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo, a pergunta de Moisés foi, tá certo, o Senhor está me chamando, eu vou chegar diante de um poderoso como Faraó, com todo o exército, eu vou chegar sozinho, e eu vou dizer lá, ó, é o seguinte, esse povo que vocês escravizaram durante esses 4 séculos, eu vou tirar daqui. Você vai tirar em nome de quem? Você está sozinho, rapaz. Eu estou com todo o exército aqui. Como é que você, que gracinha é essa de chegar aqui para dizer que vai tirar? E aí então você vai dizer que eu mandei você lá, você vai dizer ao povo de Israel que eu vou tirar aquele povo hebreu de lá. Sim, aí Moisés diz, mas eu vou dizer que quem me mandou? E aí Deus diz, você vai dizer isso, eu sou, me enviou. É a expressão máxima do ser, filosófica, eu sou. Deus estava resumindo nele a razão de toda a existência, de todos nós, de todas as coisas. Eu sou foi quem me enviou. O único e verdadeiro Deus foi quem me enviou, Faraó. E eu vou tirar esse povo aqui, porque foi ele, o eu sou, o Deus único e verdadeiro que me mandou. Por isso Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Jesus então disse, eu sou o bom pastor das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou, e cada vez que Jesus repetia isso, os judeus ficavam furiosos, porque eles diziam, eles pensavam, ele está se dizendo Deus. Deus, sim, encarnou na segunda pessoa da Trindade, se fez homem, Jesus encarnou. Isaías viveu mais ou menos 7 séculos antes de Cristo. Seu ministério durou aproximadamente 40 anos. Ele falou à nação de Israel, enquanto hoje pela manhã nós dissemos que Jeremias falou a parte da nação de Israel, que era a Judá, a tribo de Judá. Israel havia sido levada cativa para a Babilônia, estavam como servos, escravos ali. Isaías, diz a tradição lá em Hebreus 11, 37, não é citado o nome dele, mas é entendido que Hebreus 11, 37 refere-se a Isaías, quando o escritor aos Hebreus disse que houve homens dos quais o mundo não era digno, e um deles então era Isaías. Isaías, como está em Hebreus, no capítulo 11. E aí, versículo 37, está projetado aí. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Aqui está Isaías. Isaías morreu cerrado ao meio. Cerrado ao meio. Que morte trágica, terrível, inominável. Mas ele teve a bênção de profetizar a vinda do Messias, a vinda do ungido. Ele teve a bênção de profetizar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de Isaías, 3 séculos se passaram com profetas, até terminar com Malaquias, o último livro que nós temos do Antigo Testamento. Mais ou menos 430 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Depois vieram 4 séculos até Jesus nascer, 4 séculos de silêncio profético, que é o chamado período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento. Até então que aconteceu o Natal do Senhor Jesus Cristo. Como diz lá Mateus, se você abrir em Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 23, Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 23. Mateus registra a profecia de Isaías. No versículo 21, Mateus vai dizer, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, falando a José.
a revelação de Deus para José através do anjo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aí olha o que diz o profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é o termo grego para o termo hebraico Josué, que significa Yahvé ou Javé é a salvação. Javé salva. Mateus então reforça que o que estava acontecendo com Maria ali, sendo usada pelo Espírito Santo para o Filho de Deus encarnar, o que estava acontecendo era o cumprimento do profeta Isaías 7 séculos antes do nascimento. A virgem conceberá. O nome dele vai ser, ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso era sinal do poder e da presença de Deus com o seu povo. A bênção do poder e da presença de Deus, do Senhor Jesus Cristo, são inigualáveis. Inigualáveis. Pelos próprios termos que Isaías usou, Deus não desamparou o seu povo, sofrendo ali com a invasão assíria, por causa do pecado do próprio povo. Por isso que nós temos que aprender. Quando estamos em meio à nossa própria vida, temos que pensar: Senhor, estou vivendo no pecado, porque Deus não poupou, Deus disciplinou os seus filhos e o seu povo, ali naquele contexto do povo de Israel. Mas Deus não os deixou sem uma palavra de esperança. Por isso que nós temos a esperança no Senhor Jesus Cristo, em meio às nossas lutas, a nossa luta contra o pecado, as nossas falhas, limitações. Não, Deus não nos deixou sem esperança. O sofrimento descrito de Israel era terrível. A Bíblia diz, como nós lemos lá em Isaías 9, de 1 a 5, que aquela era uma terra aflita, obscura, estava debaixo da escuridão por conta da violência dos assírios. Ela era uma terra desprezível, aquela terra. Era uma região, como era chamada, da sombra da morte, por causa da violência dos assírios. Era uma região sob um jugo pesado, uma vara que fere, o cetro do opressor. Mas a profecia e promessa de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, era trocar tudo isso para tornar aquela terra um caminho glorioso. A Galileia dos gentios resplandeceu ali grande luz através do Senhor Jesus Cristo. A alegria foi multiplicada daquele povo naqueles dias. E então diz Isaías: quem vai fazer isso? Deus fala através de Isaías, no versículo 7 do capítulo 9. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Porque nós podemos ter esperança. E o que é que Jesus tem de tão diferente que nós podemos ter esperança nele? Nós não teríamos esperança se não fosse Deus, segunda pessoa da Trindade, o Filho encarnado. Sem Jesus nós não temos esperança. A Bíblia diz lá em Atos 4:12 que não há nenhum outro nome dado entre os homens, abaixo do céu, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Veja bem, não há salvação em nenhuma outra pessoa, nenhum líder, nenhum guru, nenhum líder religioso, não, ninguém, só há um nome dado entre os homens, ele encarnou. Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, e a Bíblia diz que este é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. O seu nascimento trouxe esperança, porque a profecia lá de Isaías se cumpriu e tantas outras profecias se cumpriram. A virgem conceberá, a virgem conceberá, e a virgem concebeu. Aquele ser que já existia desde a eternidade. Por isso, cuidado, se liga na cultura, o baile do menino Deus, cuidado, não é um menino que endoidou a cabeça e começou a dizer no meio do povo que ele era Deus, que é isso? Esse menino já existia desde a eternidade, na criação ele já estava, e ele não foi criado, diz a Bíblia,
Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um diálogo da Trindade. Então não é um menino que se diz Deus, não. É Deus que encarna. Na segunda pessoa da Trindade, Deus Filho encarna. Assume a nossa forma, só que sem pecado. Daí porque não foi da união do homem e da mulher. Há bons anos atrás eu li um artigo que não tinha nada de evangélico, era um artigo de cientistas dizendo o seguinte, sobre a descoberta de como é, quando o momento em que em que a morte era passada para o ser humano. E aí eles chegaram à conclusão científica, e pessoalmente para mim isso tem um valor tremendo, que são cientistas dizendo, nesse ponto, que não contradita nada da Bíblia. Cientistas afirmando, a morte é passada na hora que o espermatozoide, ele fecunda o óvulo. Nessa união, os cientistas estavam afirmando, a morte é passada, a vida é gerada e a morte é passada. Incrível, da união do espermatozoide com o óvulo. Isso aqui não aconteceu entre Maria e José. Porque o ente que foi gerado ali era santo, ele santo. Todos nós pecadores. Maria pecadora, como a Bíblia diz, como ela mesma diz. A minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela tem Deus como Salvador dela. Ela não se acha melhor do que nenhuma mulher. Ela reconhece que existiram tantas outras mulheres que poderiam ser escolhidas para trazer, para ser instrumento de Deus para a encarnação do Filho de Jesus, do Filho de Deus, do Pai. E que maravilha ali, ela é usada por Deus. Ela se coloca nas mãos do Senhor. Ela se assusta com a revelação que é trazida a ela. E Jesus encarna, não da união do homem com a mulher. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Quem é Jesus tão diferenciado? Olha o que o texto nos diz. A palavra nos fala no capítulo 7, o versículo 6. Desculpe, falei 7, 9, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Jesus é este menino que encarnou, já existia desde a eternidade, não esqueça disso. Mas ali naquele momento, ali através de Maria, ele encarnou. Deus Filho se fez homem, como a Bíblia diz, deixou a sua glória. E ele então será chamado de Maravilhoso Conselheiro. Ou seja, que ele tem em si os conselhos e a palavra de salvação para o seu povo está nele, está nos seus lábios, está no seu coração, está no seu ensino. Muitos queriam ouvir o Senhor Jesus Cristo. Nicodemos, mestre da lei, o procurou de noite, escondido, para que outros não vissem e ele não se comprometesse. Pilatos então fez interrogatório com Jesus, perguntou, dize-me francamente, és tu o rei dos judeus? O que é a verdade? Estava lá Pilatos confuso, e a sua mulher então mandou um recado, não te envolvas com este justo. Ela sonhou, teve sonhos de madrugada, ficou angustiada, não te envolvas com este justo. E então Pilatos lava as mãos ali, perante a população. O final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, no final do Sermão do Monte, Jesus ensinava, e a Bíblia diz, então, que o povo estava maravilhado, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus era 100% o que ele ensinava, ele vivia 100% o que ele ensinava. E ele ensinava, o seu ensino era 100% a sua vida. Havia uma coerência que nenhum de nós consegue. Por melhores que sejamos como professores, pastores, líderes, não conseguimos essa perfeição que Jesus teve. Os soldados que foram mandos para prender a Jesus no templo, pelos líderes religiosos, eles voltaram sem Jesus. Quando os sacerdotes perguntaram, diz a Bíblia,
Onde está ele? Ou seja, os sacerdotes, os líderes do judaísmo mandaram os soldados prenderem a Jesus. E quando os soldados voltam sem Jesus, então eles perguntam, onde está ele? Ou seja, nós demos uma missão para vocês. Vocês não conseguiram prender um homem. E a resposta deles é, ninguém jamais em Israel falou como este homem. Os líderes se desesperam. Será que até vocês estão crendo nele? Ninguém jamais em Israel falou como ele. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte, diz a Bíblia, diz Isaías. Ele não é só o maravilhoso conselheiro, Isaías 9:6, mas ele é também o Deus forte. Por isso ele disse como Deus forte, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Deus forte é um testemunho de que o Messias compartilha da natureza divina, que ele é Deus. Jesus é Deus, ele é Deus, Deus forte. Ele não é mais um profeta, como o islamismo até tenta respeitar. Não, Jesus é um profeta extraordinário, alguém com ensinamentos fantásticos. Agora, maior do que Jesus é Maomé. Não, Maomé não é maior do que Jesus. Ninguém é maior do que o Filho de Deus, porque o Filho de Deus é Deus. Ele é Deus forte. Não há ninguém maior do que ele. Sobre a cruz foi colocado Rei dos Judeus, mas o Apocalipse identifica Jesus como o Rei dos reis. Não há rei maior do que Jesus. Ele é o Rei de todos os reis. Augusto Cury disse certa feita, ele disse que se entendia como um ateu até estudar a personalidade do ponto de vista psiquiátrico do Senhor Jesus Cristo. Olhando os escritos, olhando o que a Bíblia diz, olhando vários escritos. E ele disse certa vez, ele disse, Jesus não cabe no imaginário humano. Ele não estava negando que Jesus existiu. Ele não estava negando que ele existiu como homem. Ele está dizendo o seguinte, como ele depois explicou, ele disse, não existe ninguém em toda a literatura da psiquiatria que tenha reagido e agido como este ser chamado Jesus. Ele é inigualável. Ele não existe no imaginário humano do ponto de vista que não há nada nos registros psiquiátricos de alguém que tenha tido a capacidade de agir e reagir como ele, diante das maiores atrocidades que sofreu. Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso que ele não cabe no imaginário humano. Ele é o Deus forte. Ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, mas a Bíblia diz também que ele é Pai da eternidade. Jesus, aquele menino que encarnou, Deus Filho que encarnou, que se fez menino, ele é Pai de toda a eternidade. Traz a ideia de que este rei, ele cuida do seu povo, ele cuida das nossas vidas. Não descreia disso. Como um pai cuida do seu filho. E ele é Pai da eternidade porque o seu reino não tem fim. O reino do Senhor Jesus Cristo não tem fim. E ele cuida a tal ponto, como ele mesmo disse, lá em João 10, 28. Falando sobre as suas ovelhas, Jesus disse, eu dou a elas, eu dou às minhas ovelhas, aquelas que são minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará, ninguém as tirará da minha mão. É a garantia. E o cuidado que Jesus então transmite. Por quê? Porque ele é o Pai da eternidade. Ele planejou todas as coisas, Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. Ele é o Pai da eternidade, nós podemos descansar nele. A igreja, mesmo perseguida, ela pode descansar nele. E por último, Jesus não é só o maravilhoso conselheiro. Ele não é só o Deus forte, que já seria muito. Ele não é só o Pai da eternidade. Mas ele é também o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Paz, shalom, é mais do que cessar e parar a luta. Israel teve poucos momentos em toda a sua história em que não teve luta,
sempre esteve lutando por sua sobrevivência. Sempre esteve lutando. Os seus inimigos não querem simplesmente estar ao lado e dizer assim, a gente quer uma terrinha aqui para a gente também. Não. Você, como cristão, não seja ignorante do que a Bíblia diz. E nem precisaria ser cristão. Olha a história. Olha a história. Há nações que, se pudessem, gostariam de destruir. Não é diminuir, não é limitar, é destruir por completo a nação de Israel. Como incomoda. Ele é o príncipe da paz. Ele, Jesus. Paz que é toda salvação, bênção e felicidade de Deus para as nossas vidas, em meio às lutas e às dificuldades. Nós não fomos chamados para testemunhar da fé só nos momentos de festa, de celebrações de Natal, de Ano Novo, não. Mas em todos os momentos. Jesus é o príncipe da paz. Por isso ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, lá em João 14, 27. Ele disse lá em João 16, 33, todas essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus disse, eu tenho dito todas essas coisas, para que vocês tenham paz em mim, paz em mim. E aí Jesus então diz, porque no mundo nós temos aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo vai dizer aos romanos, nós temos paz com Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo. Agostinho dizia que há no coração do homem um buraco do tamanho de Deus. Nada preenche esse buraco, nada, se não for Deus. É Deus que precisa preencher esse buraco no nosso coração. Nada preenche. Posses materiais não preenchem. Riquezas não preenchem. Status não preenche. Religiosidade não preenche. Só Deus. Tem que ser Deus no nosso coração. Deus vivo no nosso coração. Aí sim, por meio de Jesus, nós temos paz com Deus, pelo sacrifício dele. Ele nasceu para nos dar da sua paz. Ele quer ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. A minha oração é que neste Natal, de fato, nos nossos corações, a verdadeira esperança, ela possa ter renascido. A cada dia precisa ser assim. A cada dia. Essa esperança precisa renascer. Não é só no Natal. No Natal nós lembramos. Muito possivelmente Jesus não nasceu no mês de dezembro. Alguns estudiosos apontam algumas questões, até porque a Bíblia não está dizendo que Jesus nasceu em dezembro, por convenções, por questões da sociedade, questões históricas, decisões históricas, e nós aproveitamos essa data. Nós não falamos só do nascimento de Jesus, nós não falamos só de Jesus no Natal, nós falamos de Jesus o ano todo, como a Bíblia diz, no templo e de casa em casa. Nós estamos proclamando e fazendo o que a igreja apostólica fazia. No templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar sobre Jesus, de afirmar que Jesus é o Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele deseja ser o Senhor das nossas vidas. A nossa oração é que Jesus seja Senhor do seu coração, que você creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E assim, então, você poder viver a igreja de Jesus, você poder viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não na sua casa. A pandemia deve ter trazido algumas preciosas lições. Igreja é isso, é corpo de Cristo, é grude, é cola, é estar junto, é servir. Olha que coisa gostosa a gente vê aqui as crianças adorando, louvando ao Senhor. Quanto a gente precisa investir, cuidar, investir em disciplina também, algumas conversas, não, dá umas palavrinhas, vem cá filho, olha, não é bem assim,
não faça mais aquilo, vamos corrigir isso daqui. E a gente vai tratando, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Começa aqui, com limites. Vamos cuidar dos adolescentes, vamos cuidar dos jovens, vamos cuidar dos adultos, dos solteiros, dos casais, dos idosos. E quando nós partirmos, nós desejamos e devemos desejar que tenha ficado um legado de cada um de nós para a geração futura. E que a gente tenha passado essa tocha para a geração que vem atrás da gente. Prossigam, agora é a vez de vocês. A gente está indo embora, como Paulo disse a Timóteo. Está chegando minha hora. Ó, estou dando tchau, estou indo embora. Timóteo, cuida, porque agora vai ser com você. Hoje nós tivemos uma ordenação ao ministério pastoral. Agora o pastor Denilson. Como respeitavam, continuem respeitando e amando, apoiando, cuidando. A gente vai passando o bastão para a geração, a gente vai dividindo, vai caminhando, vai correndo junto, porque na hora que Deus nos levar, uma geração estará preparada para seguir com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um menino nos nasceu, aqui estava a humanidade de Cristo, ele assumiu esta humanidade. Um filho se nos deu, é o Filho de Deus, aqui está a divindade de Cristo, humanidade e divindade no Senhor Jesus Cristo. Por isso nós adoramos a Ele, por isso nós desejamos que você adore ao Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, nós vamos terminar orando ao Senhor, impetrando a bênção. Pai amado, nós louvamos por Jesus, o Teu Filho, Ele que não mediu esforços, Ele que deu a sua própria vida, Ele que morreu para que a vida pudesse estar em nós, Ele que sofreu o nosso castigo, era nosso, Senhor, era nosso, merecidamente nosso, e foi colocado sobre Ele. Ele assumiu o nosso castigo, por amor, por misericórdia, por não desejar que o seu povo pudesse tanto sofrer como ele sofreu, por graça, por querer abençoar e dar-nos daquilo que nós não merecemos. Ajuda-nos a vivermos a fé no Teu Filho Jesus. Ajuda-nos a buscarmos entender mais e mais do que o Senhor quer das nossas vidas. Te louvamos por cada vida aqui presente, cada um que ouviu a Tua palavra, cantada e pregada. Que o Teu Espírito possa aplicar esta palavra e no tempo certo possa produzir o fruto que só o Senhor sabe e pode produzir. Abençoa a Tua igreja, que possamos olhar para o Teu Filho Jesus e adorá-lo até o último suspiro das nossas vidas. Ajuda-nos a encontrar o nosso lugar de serviço, não só na sociedade, mas principalmente na Tua igreja, porque nós fomos salvos para o louvor da Tua glória e para que pela igreja a multiforme sabedoria do Senhor pudesse e possa ser conhecida de principados e potestades. Abençoa o Teu povo. Traze-nos em outros momentos para adorarmos o Teu nome. Nós Te bendizemos e Te adoramos e Te louvamos. Em nome daquele que fez tudo por nós, para nossa salvação, para que possamos sair e viver a Tua palavra para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém. Recebei a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e agora, e para todos sempre. Amém, Senhor.